O corpo de Jesus pende imóvel na cruz. A multidão foi embora. O céu, que havia escurecido por 3 horas, começa lentamente a revelar a luz da tarde. Uma luz diferente, pesada, como se o próprio ar ainda guardasse o peso do que acabara de acontecer. Os soldados romanos têm uma ordem. Com a Páscoa se aproximando, os corpos não podiam permanecer nas cruzes durante o Shabat. Era a lei judaica. E Roma, pragmática como sempre, respeitava o calendário religioso quando era conveniente. A solução era cruel e eficiente: quebrar as pernas dos crucificados. Sem apoio para erguer o corpo, os pulmões se fechavam em minutos. A morte vinha rápida. Os soldados se aproximam do primeiro homem, depois do segundo. Quando chegam a Jesus, param. Ele já estava morto. Não havia necessidade de quebrar nada. João, que estava presente, registra este detalhe com uma precisão que só uma testemunha ocular poderia ter. E então, para confirmar o que os olhos já diziam, um dos soldados levanta a lança e traspassou o seu lado. E imediatamente saiu sangue e água. Médicos e estudiosos ao longo dos séculos têm se debruçado sobre este detalhe. A separação de sangue e água é consistente com o que acontece quando o coração para. O soro se separa das células vermelhas. João não sabia disso. Era pescador, não médico. Registrou o que viu. E o que viu confirmava algo que os sacerdotes naquele mesmo momento celebravam no templo: o sacrifício do Cordeiro Pascal, aquele cujos ossos não podiam ser quebrados. Séculos antes, o profeta Zacarias havia escrito: olharão para aquele que traspassaram. E o Salmo 34 havia dito: nenhum dos seus ossos será quebrado. 2 textos, escritos séculos antes, cumpridos na mesma tarde, na mesma colina, pelo mesmo gesto de um soldado que nem sabia o que estava fazendo. A lança de um soldado romano, instrumento de brutalidade, tornava-se, sem que ele soubesse, o selo final de uma promessa antiga. O coração de Jesus havia parado, mas a história ainda não. José de Arimateia havia ido a Pilatos. Era um homem rico, membro do Sinédrio, aquele mesmo conselho que havia condenado Jesus. Mas João nos diz que ele era discípulo de Jesus, em segredo, por medo dos judeus. E Nicodemos, aquele que havia ido a Jesus de noite anos antes e ouvido as palavras sobre nascer de novo, foi com ele. 2 homens que haviam ficado em silêncio durante toda a vida pública de Jesus. 2 homens que, no momento em que todos os outros fugiram, avançaram. Às vezes a coragem aparece tarde, mas aparece. Pilatos confirma a morte, concede o corpo. Eles descem da cruz o corpo de Jesus com cuidado, com o respeito silencioso de quem sabe que está tocando algo sagrado. Nicodemos traz mirra e aloés, especiarias, uma quantidade extraordinária, a quantidade de um rei. E então, há um momento que nenhum evangelho descreve com detalhes, mas que a tradição e a arte cristã guardaram por séculos na memória do povo. O momento em que Maria recebeu o filho nos braços. Michelangelo passou anos tentando capturar este instante no mármore. A Pietà, aquela escultura onde Maria sustenta o corpo de Jesus, é considerada por muitos a maior obra de arte já criada. Quando alguém perguntou ao jovem artista como ele havia conseguido esculpir algo tão humano, ele respondeu que apenas havia retirado o que era desnecessário, e o que restou dentro da pedra era Maria segurando o filho. Pense nela naquele momento. Os mesmos braços que o haviam embalado em Belém, as mesmas mãos que haviam enxugado seus joelhos quando menino, o mesmo colo que havia sido seu primeiro lar no mundo. Agora seguravam o corpo marcado, os sinais dos cravos, o lado traspassado, a cabeça que ainda trazia as marcas do espinho. Ela não desviou o olhar. Porque Maria sempre olhou para aquilo que doía, sem fugir, sem negar, sem diminuir. Esse foi o seu sim mais silencioso e mais profundo de todos. Não havia palavras para aquele momento. Havia apenas o peso do amor. E havia, enterrada no fundo daquele coração traspassado, uma coisa que nenhuma dor conseguia apagar. Uma promessa que ele mesmo havia feito: em 3 dias levantarei.
Ela havia guardado tantas coisas no coração ao longo daqueles 33 anos, guardou também essa. O tempo era curto. O sol começava sua descida em direção ao horizonte. Quando desaparecesse completamente, o Shabá começaria, e nenhum trabalho poderia ser feito. Eles tinham horas, talvez menos. José de Arimateia tinha um jardim próximo ao Calvário, e dentro desse jardim, um túmulo novo, cavado na rocha. Um túmulo onde ninguém havia sido sepultado ainda. João registra este detalhe com cuidado. Ninguém havia ainda sido posto ali. O lugar onde o Filho de Deus seria colocado não poderia ter sido ocupado por nenhum outro. Aquele sepulcro havia sido preparado, talvez sem que José soubesse, para este momento exato. Eles enrolaram o corpo em linho com as especiarias, como era o costume judaico, com reverência, com pressa, com dor. E o depositaram na rocha. Uma pedra grande foi rolada contra a entrada. As mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de José, ficaram olhando. João nos diz que elas observaram onde ele havia sido posto. Gravaram na memória cada detalhe, porque pretendiam voltar. Pretendiam terminar o que a pressa do Shabá não havia deixado completar. Elas não foram embora com despedida definitiva. Foram embora com promessa de retorno. Do lado de fora, no dia seguinte, os sacerdotes e os fariseus foram até Pilatos com um pedido que revela o quanto as palavras de Jesus haviam penetrado até mesmo nos corações que o odiavam. Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador disse quando ainda vivia, depois de 3 dias ressuscitarei. Eles lembravam, eles haviam ouvido e temiam. Pilatos cedeu. Soldados foram posicionados, um selo oficial romano foi colocado sobre a pedra. O túmulo estava guardado pela força mais poderosa que a terra conhecida. O Império Romano montava guarda sobre um cadáver. Como se uma pedra pudesse conter o que estava prestes a acontecer. Como se um exército pudesse deter a aurora. O sol se pôs sobre Jerusalém. O Shabá começou. E o silêncio do sepulcro desceu sobre o jardim. Aquele silêncio estranho, denso, que não é ausência de som, mas presença de espera. A história havia chegado ao seu momento mais escuro. E os que amavam não sabiam, ainda não sabiam, que a escuridão mais profunda sempre antecede a maior das auroras. Você chegou até aqui. Hora a hora, passo a passo, do Getsêmani ao jardim do sepulcro. Você esteve no horto onde o suor se tornou sangue, esteve no pátio onde Pedro negou, nos corredores de Pilatos onde a injustiça se vestiu de lei, no caminho de pedras onde ele caiu e levantou e caiu de novo. Você esteve no Calvário, ouviu as 7 palavras, viu o véu rasgar-se, sentiu o peso daquele silêncio que desceu sobre Jerusalém quando ele inclinou a cabeça. E agora está aqui, diante de uma pedra fechada, de um jardim quieto, de um sábado que parece não ter fim. Isso não é pouco, isso é muito. Porque acompanhar a paixão de Cristo hora a hora não é apenas conhecer uma história, é permitir que essa história te encontre. É deixar que a dor seja dor, sem apressar o domingo, sem pular para a ressurreição antes de ter sentado com o sofrimento. É ter a coragem de ficar de pé ao pé da cruz, como Maria ficou, mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. É nesse lugar, exatamente nesse lugar de dor, de silêncio e de espera, que a fé revela o seu verdadeiro rosto. Não é a fé dos dias fáceis que nos forma, é a fé do Sábado Santo. A fé que permanece quando a pedra já foi rolada e o sol já se pôs e não há nada mais a fazer, exceto acreditar no que ele disse. Alguém me ama de verdade? A cruz diz sim, com cravos, com sangue, com a voz rouca de quem usa o último fôlego para dizer, Pai, perdoa-lhes, para dizer, hoje estarás comigo, para dizer, está consumado. E por isso vale sentir este momento. E por isso vivemos, e por isso cremos, e por isso, mesmo nos dias em que a pedra parece pesada demais, continuamos. Porque quem vive na fé que Cristo nos ensinou,
A fé que lava os pés, que perdoa 7 vezes 70, que ama até o fim, que não abandona no Calvário, esse já sabe, no fundo do coração, como a história termina. Cristo vive, e a nossa espera, sempre, sempre, chegará ao fim com Ele.